Mas nós lemos um texto, eu acredito que eu não estou sozinho no que eu vou falar para você. Uma das grandes dificuldades dos nossos dias que as pessoas enfrentam é a dificuldade de ouvir. Nós temos muita dificuldade em ouvir. Eu ouvi um professor, universitário, que estava dando uma palestra muito conhecido no Brasil, e ele falou assim que é interessante, ele não é crente, mas ele falou assim: hoje ninguém ouve ninguém. As pessoas começam a contar a história das suas vidas, as dificuldades que elas têm com respeito à sua vida. Mal uma hora elas acabaram de falar, a pessoa já começa a falar da dificuldade da vida dela. Mal uma hora começa a contar que ele viajou, a pessoa começa a falar também que viajou. Que fez isso, a pessoa começa a falar também que fez aquilo. Nós temos uma grande dificuldade em ouvir. Eu vou afirmar dizendo que ninguém praticamente ouve ninguém. Praticamente ninguém ouve mais ninguém. E para piorar a situação, além de nós termos dificuldade em ouvir o outro, quando nós ouvimos, nós só queremos ouvir aquilo que nos interessa. Uma boa parte das pessoas que frequentam os cultos evangélicos, eles vão para ouvir aquilo que lhes interessa. Aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles dizem, só serve para mim e para mais ninguém. E às vezes eu fico a me perguntar, se é assim em relação a alguém que eu vejo, alguém que eu converso frente a frente, eu tenho dificuldade de ouvir essa pessoa, ou se eu só ouço essa pessoa naquilo que me interessa, imagine a gente ouvir o que Deus tem para falar conosco. A dificuldade é muito maior. A coisa piora muito mais. Como é que fica Deus na sua palavra, quando nós cremos, eu sei que você crê nisso, que Deus fala através da sua palavra? Se nós temos dificuldade de ouvir o outro, a quem nós vemos, imagina a gente ouvir a Deus a quem a gente não vê. Eu creio, queridos, que uma das formas mais práticas da fé cristã, porque nós falamos há um tempo atrás que se tem uma coisa que faz parte da fé dos cristãos, é a prática. A ponto tal que Tiago diz, se você não me mostrar as obras, a sua fé é morta. Porque há uma conexão tão forte, há um ligamento tão forte entre aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, entre a minha fé e a minha prática, que Tiago chega a ponto de dizer, a fé sem obras é morta. E para mim, uma das formas mais práticas da fé cristã nos nossos dias, diferente do que a gente vê por aí, que as pessoas acham, Leninha, que a fé, ela só se torna palpável quando tem um milagre. É assim que as pessoas enxergam. É assim que as pessoas pensam. Não, a fé só é palpável quando tem um milagre, quando alguma coisa acontece. Mas eu quero pensar com você, nessa manhã, que uma das formas mais práticas da fé cristã, por incrível que pareça, é quando nós ouvimos. Quando nós ouvimos o que Deus está querendo dizer na sua palavra. Ou seja, quando nós temos uma fé que ela se traduz em obediência. Nós ouvimos aquilo que Deus está querendo dizer e nós colocamos em prática aquilo que Deus está querendo dizer. Isso é uma fé. E eu quero dizer para você que é uma das mais importantes que tem. É nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer conosco. Eu acredito, meus irmãos, que por trás tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas têm uma fé muito rasa, uma fé muito fraca, muito ineficiente, para não dizer uma fé infantil. Uma fé muito infantil. Quando ela não dá fruto. Para não dizer uma fé morta. Está na dificuldade que nós temos. Não em falar as coisas para Deus. Porque em falar as coisas para Deus, nós somos bons demais, Elisângela. Para falar as coisas para Deus, para expor diante de Deus as nossas reclamações, nós somos 10, minha irmã Elza. Nós somos bons. E nessa cultura nossa brasileira,
aonde nós enfatizamos muito mais os meus direitos do que as minhas responsabilidades. Você já reparou isso? Já reparou? A maioria das reportagens, Gladson, é enfatizando os seus direitos. Raríssimas as pessoas pensam na sua responsabilidade. Elas se posicionam dizendo assim, não, eu precisava fazer isso aqui e eu não fiz. Ah, mas quando tem um problema e nós queremos abrir para dizer como nós temos direito daquilo, aí nós lavamos a alma. E eu acredito, meus irmãos, que por trás dessa fé infantil, é que nós somos muito bons em dizer, em falar, em reclamar, em expor, em brigar, em partir para cima. Nós somos muito ruins em ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Eu lembro aqui nos nossos estudos de quarta-feira, quem vem nas quartas-feiras, quando nós estávamos estudando, você lembra, Gleico, quando estávamos estudando sobre oração, e uma das lições que nós aprendemos sobre oração, que a prática da oração não começa com a prática de falar, começa com a prática de ouvir. Você quer orar de forma que Deus se agrada? Comece ouvindo o que Deus tem para dizer. Foi isso que nós aprendemos. E responda nas suas orações, não o que está no seu coração. Responda o que Deus já está falando. E você se ajusta ao que Deus está falando. Nós temos dificuldade, sim, queridos, muito grande, em ouvir. Nós queremos falar. Nós queremos expor. Nós queremos argumentar. E isso tem trazido grandes prejuízos para a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Em todos os sentidos. Vou dar um exemplo. A dificuldade que temos que ouvir. Por exemplo, você abre as suas escrituras e você lê lá no texto que diz assim, que você tem que ser uma pessoa mais generosa. Aqueles textos que diz assim, que nós deveríamos ajudar os pobres. Não tem aquele texto lá que está na sua Bíblia? Tem aquele negócio? Deveríamos ajudar, meu irmão Raimundo, os necessitados. Precisamos nos dispor para ajudar os necessitados nas suas carências, até nas suas questões financeiras, deveríamos ajudar. O que nós fazemos com textos bíblicos como esse, que tratam sobre isso, o que nós fazemos, Nicolau? O que nós fazemos? Nós damos uma outra interpretação. Nós argumentamos com o texto e nós começamos a dizer com o texto, ou seja, dizer para Deus que não é bem daquele jeito ali não. Deus, ele tem que entender a minha situação. Deus, ele tem que entender as minhas reservas. Deus tem que entender os meus projetos, os meus sonhos. Eu não posso deixar de fazer isso aqui para ajudar fulano de tal, porque Deus tem que me entender. O tempo que eu estou passando, os recursos financeiros onde eu estou investindo, Deus tem que entender essas coisas. Nós começamos a argumentar com o texto e começamos a mostrar para o texto assim, aquilo que eu acho que tem que ser. Queridos, temos uma dificuldade enorme em ouvir. Enorme em ouvir. E olha como nós, como bons presbiterianos, nós nos batemos no peito e dizemos que nós somos boas pessoas bem doutrinadas, bem ensinadas. Sabe, queridos, eu tenho reserva no meu coração, porque às vezes nós vamos tratando assim, Celeste, e a nossa mente e o nosso coração vai sendo cauterizado. Deus já não consegue mais falar conosco. Você pode reparar, queridos, determinadas áreas da sua vida que você está tropeçando, é porque Deus já não está falando mais ali. Deus já não é Senhor naquela área da sua vida. Você é o Senhor, você é que controla, você é que manda ali. E você apresenta a Deus as suas reservas para Deus. Você começa a argumentar com o texto. E eu creio, queridos, que uma das grandes dificuldades em ouvir. Em ouvir. E aí que começam as falhas na nossa vida, em várias áreas. Em várias áreas da nossa vida. Eu costumo dizer que às vezes nós vivemos assim, como cristãos, assim meio esfarrapados.
Sabe assim, cristãos mal vestidos, no sentido de que era para nós estarmos com uma vida com Deus, muito mais afinada, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso pensamento, no nosso comportamento. Mas nós insistimos em não querer ouvir o que Deus está querendo dizer, e nós vamos apresentando a Deus as justificativas, e Deus, na sua misericórdia, vai colocando problema no nosso meio, vai colocando um monte de coisa, como eu falei domingo à noite passada, para acordar a gente para Ele. Se você parar para pensar um pouco, meu irmão, você vai perceber que as suas maiores falhas na vida como um cristão, elas vieram porque você não colocou a palavra de Deus em prática na sua vida. Você argumentou com a palavra, você apresentou as suas justificativas, e você apresentou a Deus as suas desculpas, continuou fazendo o que você continuava fazendo, mas você não ouviu o que Deus queria dizer para você. A Bíblia, meus irmãos, é um livro onde ele tem histórias, tem um monte de coisa. Mas a Bíblia é um livro de prescrição. Quando você vai no médico, ele passa uma prescrição para você. Ele percebe que você tem uma enfermidade. Ele percebe que no entendimento dele, para curar aquela enfermidade, ele te passa uma prescrição. A Bíblia, ela é um livro de prescrição, dizendo para você como eu e você devemos viver, como eu e você devemos pensar, como eu e você devemos nos comportar. A Bíblia está cheia de comandos, de ordens, baseados na graça de Deus, que eu e você deveríamos nos colocar debaixo dela, nos sujeitar debaixo dela. Sabe para quê, queridos? Para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Eu creio que Deus está nos chamando para a gente colocar a palavra dele em prática. Eu creio nisso. Sabe, eu poderia continuar falando aqui para os irmãos todas as maneiras que Deus já providenciou para que nós pudéssemos, para que Deus pudesse implantar em nós algumas mudanças na nossa vida. Mudanças significativas na nossa história. Mudanças que mudem a gente de dentro para fora. Mude a maneira como nós pensamos. Mude tudo na nossa vida, como nós nunca temos imaginado. Da mesma forma, meus irmãos, eu poderia continuar aqui falando sobre muitas outras áreas da minha vida que Deus ainda precisa trabalhar, que Deus ainda precisa alinhar com a palavra dele, me ajustar com a palavra dele. Mas a lição que nós precisamos aprender é que eu e você, nós nunca podemos nos dar como satisfeitos. Sabe aquele cristão que bate no teto? Não tem um negócio assim? Parece que não. Sabe? Ele acha que está bom. Está bom. A vida dele está boa. Se tem uma coisa, queridos, que quando a gente lê as Escrituras, nunca está bom é a nossa vida com Deus. Porque o nosso chamado é um chamado para a santidade. É nos tornar semelhantes a Cristo. E como o apóstolo Paulo já disse antes, assim, eu prossigo para o alvo. Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas ainda não alcancei. Se um homem como Paulo está falando uma coisa como essa, imagine nós. Imagine nós. Nós não podemos nos dar por satisfeitos, porque temos algumas respostas prontas que a teologia nos deu sobre as questões da vida. E aí nos damos por satisfeitos. Eu acho, meus irmãos, que você e eu, nós não podemos colocar Deus de fora. Quando nós colocamos, Edivane, a palavra de Deus para fora, nós estamos empurrando Deus para o lado de fora. Porque a palavra dele é ele mesmo. Quando Deus falou, haja, não tem outra opção, tem que acontecer. A palavra dele é ele falando, é ele mesmo. Quando nós ouvimos a palavra dele, empurramos ele para fora. E eu creio, meus irmãos, que para nós é um grande desafio. Porque para mim, o meu grande desafio é, de fato, buscar obedecer a Deus. Não importa o que vem à frente. É colocar-me em obediência a Deus e a sua palavra. E aí eu quero pensar com você, nessa manhã, um texto que está em Tiago, que fala justamente sobre isso. Sobre essa nossa jornada de obediência à palavra de Deus. Essa jornada de obediência. Se você reparar, queridos, do versículo 19 até o versículo 27 de Tiago, do capítulo 1 de Tiago, ele vai falar justamente sobre a palavra de Deus. Nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Quero convidar você a ler os versículos de 1 até o versículo número 21
Está dando para ler aqui. Quem conseguir ler aí, tá bom. Tiago 1, de 19 a 21. Essa jornada de obediência, ou seja, como é que nós vamos responder ao que Deus já está falando na palavra dele? Como é que eu e você podemos responder ao que Deus já está dizendo? Versículo 19 até o versículo 21, convido você a ler comigo. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que Tiago vai dizer aqui para nós é uma jornada na palavra de Deus. Se você reparar depois, versículo 21, versículo 22, versículo 23, versículo 25, ele está se referindo à palavra de Deus. Nos versículos do capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 18, do capítulo 1 de Tiago, ele está chamando a nossa atenção como é que nós vamos responder quando nós passamos por testes, por provas, quando a nossa fé é colocada em prova, a nossa vida é colocada em teste. A partir de agora é como nós vamos responder à palavra de Deus. E é isso que o Tiago vai dizer aqui para nós. Eu quero tratar de duas formas aqui. A primeira delas, que o texto vai nos ensinar, é que nós precisamos responder essa palavra de forma humilde. Ou melhor, nós precisamos receber essa palavra de forma muito humilde. É o que está nesses versículos 19 até o versículo de número 21. Ele começa dizendo aí: todo homem esteja pronto para ouvir. Basicamente a ideia aqui é o seguinte: se apresse em ouvir. Se apresse em ouvir. Haja o mais rápido que puder para você ouvir. E logo em seguida Tiago diz assim: se apresse para ouvir. E quando você se apressar para ouvir, fique quieto. Não é o que o texto está dizendo? Todo homem esteja pronto para quê? Tardio para falar. Se apresse para ouvir e fique quieto. Ou seja, seja humilde quando você se aproximar da palavra de Deus. A Bíblia diz assim que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Seja humilde quando você se aproximar da palavra de Deus. Não se aproxime da palavra de Deus com as suas defesas. Porque o texto nos diz que isso leva à raiva. E mais, leva a gente a resistir a essa palavra. Todo homem esteja pronto para ouvir. Como é que diz o resto? Tardio para falar, tardio para se irar. Queridos, nós frequentemente não nos aproximamos da palavra de Deus. Ou melhor, a maioria das vezes que nós nos aproximamos da palavra de Deus, Herbert, nós nos aproximamos falando e não ouvindo. Parou? E Tiago está dizendo: se apresse, queridos, em ouvir. E quando você chegar lá, fica quieto. Fique quieto. Se você puder olhar um dia a história, eu pretendo dar um curso, a gente na quarta-feira começar a fazer um estudo sobre a história da igreja. A gente está terminando sobre pregação, nós vamos falar sobre a história da igreja. Se você observar os homens na história da igreja, aqueles que fizeram mais, foi porque eles ouviram mais. Eles ouviram mais. Eu ouvi o Leandro Carnal, né? De vez em quando eu ouço o Leandro Carnal, aquele professor ateu, mas ele tem umas tiradas muito interessantes. Ele fala assim que, eu tenho 6.000 livros na minha biblioteca na Unicamp, eu tenho mais 6.000 livros em outra biblioteca, eu tenho mais tantos mil livros em outros lugares, na minha casa também é livro para tudo quanto é lado. E com toda a minha literatura, eu não produzi nada o que Agostinho produziu. E Agostinho só tinha um livro, que era a Bíblia. Os maiores teólogos da história da igreja, Santo Agostinho, só tinha um livro. E a razão é simples. Porque ele ouvia. Ele parava para ouvir o que o texto estava dizendo. Nós estamos cheios de informações, cheios de conhecimento.
E nós achamos ainda que tem algumas coisas ainda que a gente precisa. Não é bem assim, dessa forma. Eu acho que Paulo estava meio equivocado aqui. Tiago também estava meio equivocado. Esses negócios que a Bíblia fala assim, que eu preciso dispor meu coração para fazer isso, para fazer aquilo outro. Eu acho que estou meio equivocado. Queridos, nós frequentemente nos aproximamos da Bíblia com pressa e para falar. E Tiago está dizendo, vá com pressa, mas vá para ouvir. Vá para ouvir. Nós muitas vezes, nós vamos à palavra de Deus com o nosso pensamento, e nós vamos para ela dizendo assim, o que ela tem para dizer que me interessa. Mais uma vez estamos, mais uma vez equivocados. Às vezes nós vamos à palavra com muita frequência, buscando nas Escrituras justificar até o injustificável. Você já viu pessoas assim? Já viu pessoas assim? Elas estão cheias de culpas no coração, que elas vão até mesmo às Escrituras para se justificar. Elas querem achar um argumento para elas, porque está tocando um sininho na cabeça dela, que se chama culpa. Que a nossa geração também tem tirado, né? Uma geração, né, como eu tenho falado, que a nossa geração é uma geração só de vítima. Não tem nenhum culpado. Todo mundo é vítima desse negócio. E Deus colocou um sininho na cabeça de todo mundo chamado culpa, para botar limite, porque senão isso aqui viraria um inferno mesmo. Mas eu vou nas Escrituras até para me justificar. Nós vamos com os nossos argumentos diante das Escrituras, porque nós temos dificuldades enormes em ouvir. Nós vamos às Escrituras muitas vezes para consumir as Escrituras. E não a palavra de Deus falar conosco. Nós vamos com os nossos argumentos, com as nossas teses. Nós não estamos prontos, queridos, muitas vezes para ouvir e nem tardios para falar. E vou ser sincero para você. Às vezes nós detestamos, Diné, ouvir. Nós detestamos ouvir. Você sabe que os católicos, né, uma vez até conversamos, pelo menos os mais antigos, eu não sei os hoje, né, mas aqueles que iam para um mosteiro, onde eles tinham os famosos confessionários, né, onde as pessoas iam ali para fazer suas confissões, eles ficavam 2 anos em silêncio no mosteiro, para aprender, ouvir. A gente acha que, sabe, Raimundo, ouvir só aqui, né? Ligar rádio, ligar televisão, que nada, querido. Faça um teste quando chegar na sua casa. Experimente ficar 3 minutos em silêncio. Você não vai aguentar. Essa voz aqui dentro não cala. Não cala, ela não para. Toda hora dando ordens, toda hora fazendo isso, toda hora nos deixando inquietos. Os cristãos deveriam exercitar uma prática que já foi esquecida para os cristãos, que é a prática do silêncio. Para a gente poder treinar os nossos ouvidos, para perceber o que Deus está falando. Porque nós somos bons em argumentar, não é verdade? Nós somos bons para explicar, nós somos bons para dizer o que é certo, o que é errado, nós somos bons para julgar. Nós temos dificuldades para parar, correr para ouvir e ficar quieto. Veja bem, queridos, quando a gente ouve, lê nas Escrituras, textos, por exemplo, assim, como está lá em Lucas, no capítulo 12, quando diz assim, vá, venda os seus bens e dê aos pobres. Nós nem questionamos, isso não é para mim, isso não é para minha época, não é nada disso. Né? Você sabe que o Francisco de Assis, já ouviu falar nesse homem? São Francisco de Assis. Século XII, mais ou menos. Ele leu esse texto. Ele era um homem muito rico. Ele leu esse texto e falou assim, eu preciso fazer isso aqui. Vendeu tudo. Começou a caminhar descalço pela rua fora. Criou uma ordem na Igreja Católica que salvou a Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava numa pompa tão grande
Porque, teoricamente, ela mandava no rei, né? O rei estava debaixo da asa dela. Né? E os estados sustentavam a igreja católica financeiramente. Viviam numa mordomia só. Vai São Francisco de Assis, humildemente pediu o Papa, para que comece uma ordem, chamada Ordem dos Mendicantes. Salvou a igreja católica. E sai ele de forma simples. Quando a gente ouve texto como esse, a gente automaticamente já diz assim, como é que eu faço para dar a volta nesse texto? Como é que eu faço para contornar isso aqui? Isso não é verdade para mim, isso não é verdade para o meu povo, isso não fala ao meu coração. Deus, ao longo da história, fez as coisas que Ele tem que fazer, isso não é para mim, não. Queridos, nós temos dificuldade em ouvir as Escrituras humildemente. Humildemente nos colocar diante das Escrituras para ouvir a palavra de Deus. Se você depois fazer um levantamento nas Escrituras, você vai perceber que o grande erro do povo de Israel foi um só. Eles não ouviram o que Deus estava dizendo. Deus levantou os profetas e o povo não ouviu. Deus mais tarde levanta os apóstolos e a igreja tem algumas dificuldades em ouvir o que os apóstolos estão querendo dizer. Jesus retraz novamente a palavra dele novamente. E mais uma vez temos dificuldade de ouvir. Queridos, precisamos nos aproximar de forma humilde daquilo que Deus está querendo nos dizer. Tiago está dizendo aqui para nós, seja pronto para ouvir, versículo 19. E logo no versículo 21, volte seus olhos para o versículo de número 21, por favor. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com o quê? Com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Perceba que o Tiago está dizendo para nós, ele diz para que nós precisamos sermos humildes, para nós nos livrarmos da imundícia. Não é o que está escrito aí no texto? Ou seja, essa ideia de despojar, ou seja, troque a vestimenta, troque de roupa. Faça isso, porque você está cheio de maldades. O acúmulo de maldade, o acúmulo de impureza, que muitas vezes ficam acumulado em nós. Tiago está dizendo para nós, é preciso que nós nos livremos disso. Queridos, você não pode esquecer que nós trazemos muitas ideias do mundo no nosso coração. Muitas ideias. Muitos conceitos mundanos no nosso coração. Muitos conceitos, não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com o querer de Deus, mas nós ficamos insistindo com aquele negócio. Está na nossa cabeça. Aí quando nós vamos às Escrituras, Gleick, a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus, ela se opõe a tudo isso. As nossas mentes, os nossos corações estão cheios de conceitos do mundo, que muitas vezes preferimos ouvir o que o mundo está dizendo, do que ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Mas a palavra de Deus nos confronta. É isso que o Tiago está dizendo aqui para nós. A palavra de Deus, ela pensa muito diferente de nós. Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia pensa muito diferente do que está no seu coração, na sua cabeça? Novidade para você, né? A Bíblia pensa muito diferente do que está no mundo, queridos. A Bíblia pensa muito diferente do que está no nosso coração. Tiago aqui nos diz para a gente colocar de lado essas ideias pecaminosas, essas ideias egoístas do mundo, e nós nos aproximarmos humildemente debaixo da sua palavra. Sabe, queridos, quando eu leio passagens como essa aqui de Tiago, e quando eu leio, Tiago é uma carta extremamente prática. E Tiago está preocupado com uma questão que ele vai repetir isso aqui várias vezes. Ele está preocupado com os pobres. Havia muitos pobres em Jerusalém. Né? A igreja do começo do século passou muita dificuldade. E como eu falei aqui num domingo à noite, pensando na igreja de Esmirna, eles passaram dificuldade, não é porque eles não tinham fé. Eles passaram dificuldades por causa da fé deles. Muita dificuldade por causa da fé deles. Eu até me lembro que eu falei para a igreja dizendo assim que quais as decisões na sua vida que você já passou dificuldade por causa da sua fé em Cristo Jesus. Eu lembro que eu falei assim, quase nada. A gente quase nada sofre pela nossa fé.
Às vezes raramente nós tomamos uma decisão por causa da nossa fé. Raramente nós tomamos uma decisão por causa dos nossos interesses. Por causa daquilo que eu acho que é correto. Raramente. Raramente você vê um crente sofrendo por causa da sua fé em Cristo. Raramente. E Tiago está chamando a nossa atenção aqui justamente por isso. Que nós não devemos ouvir o mundo, mas nos aproximar humildemente da palavra dele. E quando ele fala aqui para nós, por exemplo, gastarmos os nossos recursos com os pobres, automaticamente nós já falamos, como é que nós vamos resolver uma situação como essa? Como é que nós vamos fazer para uma situação como essa? Percebe, queridos? E Tiago está dizendo, é preciso que você tire essa vestimenta sua, esses pensamentos pecaminosos, esses pensamentos egoístas, como ele diz aqui, esses pensamentos, esse acúmulo de maldade que está no seu coração. É preciso que a gente faça isso. Eu me lembro, meus irmãos, que o objetivo central das Escrituras é de fato nos confrontar com a verdade de Deus e não contornar a palavra de Deus. Porque, queridos, a única coisa que você precisa é ouvir o que Deus está dizendo. É só isso. Só isso. Se sujeitar à palavra dele. Se você perceber no finalzinho do versículo 21, volta os seus olhos novamente para o finalzinho. Ele nos dá realmente uma boa notícia. Quando o Tiago nos fala aqui sobre a palavra que é plantada em você. Não é isso que está escrito aí? Ou seja, tira essa vestimenta que está cheia de maldade, versículo 21, comecinho, cheio do acúmulo de maldade. Acolhe com mansidão a palavra que está em vocês implantada. Para a gente entender melhor o que o Tiago está dizendo aqui, eu preciso me reportar a um outro texto, que está em Jeremias, no capítulo de número 31, versículos 31 a 33. Não sei se vai dar para ler aqui. Mas diz lá, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto, o que está escrito ali? Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Qual que é a aliança? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. De acordo com esse texto de Jeremias, Deus iria escrever a palavra dele no nosso coração. Ele escrevia a lei dele no nosso coração, no coração do seu povo. Ou seja, ele iria plantar a leninha. Isso aqui que Tiago está dizendo, eu vou implantar a palavra de Deus no coração de vocês. É a linguagem que Tiago usa. E para a gente entender um pouco mais, olha Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a 27, que eu queria que você pudesse ler comigo esse texto. É um outro que nos ajuda a entender o que é essa palavra implantada em nós. Primeiro ele diz, eu vou escrever minha lei no seu coração, ninguém vai precisar ensinar você. Olha o que diz Ezequiel. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Você sabe o que é coração de pedra? Coração de pedra, Anne, é porque não consegue ouvir. Isso que é coração de pedra. É insensível já. Deus, queridos, Ele coloca a lei dele no nosso coração. Ele coloca o Espírito dele dentro de nós, para que através disso tudo a palavra dele possa mover as nossas vidas para uma fé prática, para uma ação prática. É isso que o Tiago está dizendo aqui, que Deus plantou a sua palavra em nós, plantou a sua palavra nos nossos corações, para que através dessa palavra nós tivéssemos vida, como um sangue que flui em nós. Assim deve ser a palavra de Deus na nossa vida.
Nós precisamos, queridos, primeira coisa, nos aproximar de forma humilde dessa palavra. Não baseado no nosso esforço, mas recebendo a palavra de Deus, que já foi implantada em nós, nos nossos corações, e assim nos movendo a uma ação prática. É isso que Tiago está pedindo aqui para nós, para que eu e você coloquemos a nossa fé em ação, a partir dessa palavra que já foi implantada no seu coração. Mas tem gente que não quer ouvir essa palavra. Aí que está o problema. Não quer viver de acordo com essa palavra de Deus. É o que ele está dizendo aqui para nós. Queridos, nós temos que tomar cuidado para a gente não subestimar o poder da palavra de Deus. Não subestimar o poder da palavra de Deus. E não dar importância à sua palavra. A minha oração é que você anseie por receber essa palavra como um tesouro, como diz o salmista. A lei do Senhor é perfeita, é mais desejável do que o ouro depurado. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Sabe, Nicolau, eu tenho uma preocupação muito grande no meu coração. Foi sempre a minha preocupação. Às vezes eu não dou a impressão para os meus filhos de que eu amo mais as coisas desse mundo do que eu amo a Deus. Essa é a minha grande preocupação. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, queridos. Tem muitos filhos de crentes que estão afastados do Evangelho, afastados da igreja, porque eles perceberam que muitos crentes amam mais o dinheiro do que a Deus. O ídolo deles é o dinheiro. E às vezes nós alimentamos isso no coração dos nossos filhos. Por isso que essa palavra tem que estar implantada em nós. Tem que ser como um sangue correndo nas nossas veias. Segunda coisa aqui para me encerrar, que Tiago vai dizer nessa jornada da palavra de Deus, para nós de fato aprendermos a colocar nossa fé de forma prática nessa palavra. Nós precisamos não só nos aproximar humildemente dessa palavra, nós precisamos nos recordar dessa palavra toda hora, constantemente, a cada momento. Olha o que diz o versículo número 25, por favor, eu queria que você lesse comigo só o versículo número 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse ponto, queridos, está estritamente ligado ao que nós falamos anteriormente, nos aproximar de forma humilde. Tiago, aqui no versículo 25, nos fala de que o homem que observa atentamente a lei da liberdade. A ideia que passa aqui para nós, observar atentamente, pode ser usado assim, como aquela ideia de você se reclinar e você se aproximar um pouco mais para você poder ver o que está acontecendo. É como uma criança, quando está lá brincando com seus brinquedinhos, aí parou o brinquedinho que estava funcionando, ela se agacha e vai devagarzinho se aproximando para tentar descobrir onde é que está o problema com um carrinho que não funciona mais. É isso que Tiago está dizendo aqui quando ele fala que nós precisamos observar atentamente. Nós precisamos nos aproximar ao máximo dessa palavra e repetir, deixar essa palavra no nosso coração, tomar o nosso coração. Mas eu sei, querido, a correria da vida não está deixando, não é verdade? A gente tem tanta coisa, né? A nossa agenda está tão lotada. Nós não temos mais tempo para parar, nós não temos mais tempo para ouvir, nós não temos mais tempo para nada. A geração de hoje está dizendo assim para nós, Gladys, né? Você é o que você faz. Ah, coitado daquele profissional que não tem a sua agenda cheia. Queridos, a geração do século XXI é a geração do ativismo. É a geração que diz para mim e para você que você é o que você faz. Você é o que você faz. Você é sua agenda lotada. Você é sua agenda lotada. Quer ver que isso é comum entre nós? A gente costuma achar que um médico não presta porque ele tem tempo para a gente. Não é assim que a gente pensa? Médico bom é aquele que está agenda lotada. Aquele que marcou para março, para abril. Esse médico é bom. A maioria das pessoas pensam assim.
Por quê, queridos? A geração do ativismo, do utilitarismo. Nós somos aquilo que nós fazemos na correria do dia a dia. Como é que nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco? Como é que nós vamos nos agachar para ouvir o que Ele está querendo dizer para nós? Como é que nós vamos observar atentamente a lei perfeita, como o Tiago está dizendo aqui para nós? Em meio à correria da nossa vida, queridos, às vezes vamos negligenciando a palavra de Deus, vamos negligenciando o estudo das Escrituras. Queridos, se você negligenciar a porção das Escrituras, você está negligenciando o próprio Deus das Escrituras. Tiago diz aqui para nós, mergulhe profundamente nessa palavra. A ideia aqui é você olhar com um olhar penetrante para essa palavra. Ou seja, absorva essa palavra. Mergulhe nessa palavra. O homem que observa a lei perfeitamente, como Tiago diz, lei da liberdade, continua a fazê-lo, não vai se esquecer do que a palavra de Deus está dizendo. Veja bem, queridos, volte seus olhos para o versículo 23 e 24. Eu não coloquei aqui não. Olha Tiago 1, 23 e 24. O que Tiago compara pessoas assim? Diz aí, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele faz um contraste aqui do tipo de homem, com dois tipos de homens aqui. Aquele cara que olha o espelho, mas vira as costas, já esqueceu como é que é o formato do seu rosto. Tiago está dizendo, nós não podemos ser pessoas assim. Nós precisamos nos ajoelhar e nos aproximar das Escrituras e perceber o que ela está dizendo para nós, estarmos atentos ao que ela está dizendo para nós. Mergulharmos nessa palavra. Eu creio, queridos, que muitos dos nossos erros, ele vem porque nós esquecemos do que as Escrituras estão dizendo. Ou melhor, nós até lembramos, mas nós reinterpretamos essa palavra, dizendo, não é bem assim não. Você pode reparar, queridos. Pode reparar. Por isso, como uma vez aqui nós falamos na quarta-feira, dizendo assim que Jesus era um homem, Gladney, tão completo das Escrituras. Jesus, ele inicia o seu ministério enfrentando Satanás com as Escrituras. E na cruz ele ainda continua repetindo as Escrituras. Alguns dizem que se você pudesse fazer um corte em Jesus, o que ia jorrar dele era a palavra de Deus. É isso que ele está querendo de nós. É isso que Tiago está chamando a nossa atenção, para a gente não se esquecer da palavra de Deus. Olha o que Deuteronômio nos diz em Deuteronômio 6, capítulos 4 a 9, para que o povo não esquecesse da sua palavra, eu coloquei aqui. Diz aí, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ele está chamando a atenção do povo para que o povo pudesse instruir os seus filhos com as Escrituras, com a palavra de Deus. Os pais deveriam estar com o coração completo das Escrituras para instruir os seus filhos. Mas, querido, vamos ser sinceros. O que nós temos que falar para os nossos filhos? O que nós temos ensinado para eles? Eu tenho 2, eu sei disso. Eu sei disso. Tem 2 marmanjos lá em casa. Sei disso. Que por muitas e muitas vezes, minha vida é mundana mesmo. Sou um homem mundano. Muitas e muitas vezes. Às vezes as pessoas... É tão interessante, sabe, Fernanda, que às vezes as pessoas procuram a gente. Ô, pastor, me ajuda aí. Estou enfrentando assim e tal, não sei o quê. Queridos, a palavra tem que estar implantada em nós. Em nós, no nosso coração. Não que a gente não possa ajudar. A gente está aqui para ajudar essa igreja. Mas a palavra tem que estar implantada em nós. Para a gente fazer as opções da nossa vida, as escolhas da nossa vida. Tem muita coisa que nós precisamos dizer não, porque Deus está dizendo não.
Não faça, não vá, não se envolva. Mas Deus, eu vou perder dinheiro. Deus, eu vou perder isso. Deus, eu vou perder aquilo. Não vá. Não se envolva, Ele está falando para você. Aí depois quebramos a nossa cara. Precisamos nos aproximar, queridos. Precisamos nos aproximar. Depois ele vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 8, que a gente precisa comer essa palavra tem que estar no nosso coração. Aqui para me encerrar nos diz, não se esqueça, queridos, dessa palavra. Deixe essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra na sua mente. Tenha essa palavra com você, aonde você for. A importância das Escrituras é uma das razões que eu acredito que nós precisamos memorizar as Escrituras. Eu conheci uma mulher em Guarapari, ela leu a Bíblia mais de 70 vezes. Não era uma senhora idosa. Não era. Uma vez eu ouvi o reverendo Jeremias dando uma instrução muito legal para a gente guardar as Escrituras. Para você escrever a Bíblia. Não estamos tendo nem para ler, mas nem para escrever, né? Mas tudo bem, né? Escrever, para quê? Para a gente memorizar essa palavra no coração. Nós deveríamos ser crentes da palavra. Nós deveríamos responder ao mundo com as Escrituras. Nós deveríamos viver a nossa vida com as Escrituras. É isso que Tiago está dizendo aqui para nós. Nós precisamos deixar essa palavra implantada em nós, para que nós não sejamos como esse homem aqui, que esquece o seu formato do seu rosto, contempla, vira as costas e vai embora. Aí eu lembrei de algo, já não lembro mais, porque a palavra não está aqui, implantada no nosso coração. E aqui eu quero encerrar te fazendo uma pergunta, querido. Será que de fato nós valorizamos as Escrituras mais do que o ouro depurado? Será que nós valorizamos mais as Escrituras do que nós valorizamos os nossos programas de televisão? Será que nós valorizamos mais as Escrituras do que valorizamos o nosso time de futebol? Será, queridos? Será que nós valorizamos as Escrituras mais do que isso? Às vezes nós metemos pau nos muçulmanos, não é verdade? Às vezes nós falamos mal dos judeus, não é verdade? Às vezes nós criticamos os testemunhos de Jeová, não é verdade? E nos sentimos envergonhados quando eles param perto da gente e começam a citar um texto aqui, outro texto lá, outro texto aqui, outro texto ali. Deixa a sua cabeça uma bagunça. Os muçulmanos, 10, 12 anos de idade, eles já decoraram o Alcorão inteiro. Somos modernos, gente. Somos crentes do século 21. Isso aqui é para eles, senhor. É por isso que a gente encontra uma fé tão rasa. É por isso que nós encontramos, né, crentes tão infantis. Crentes que eles dizem acreditar em Deus, mas na prática, nossa. A propaganda é bonita, mas o produto, a caixa é uma maravilha. Queridos, nós precisamos deixar isso no nosso coração. Se você quiser ver alguma coisa nova acontecendo na sua vida, pegue essa palavra que foi implantada no seu coração, a qual o texto de Jeremias diz assim, que o Espírito Santo colocou ali para você. E passe a ouvir o que essa palavra está dizendo para você. Vá humildemente perante ela. Se aproxime dela. Como o texto diz, versículo 25, persevere. Persevere. Não seja mero ouvinte, mas praticante das Escrituras. Não seja mero ouvinte, mas praticante. As pessoas me perguntam assim, Renato, eu devo perdoar fulano? Tem que me fazer essa pergunta? As Escrituras tinham que responder isso aí, querido. Não teria, não? Renato, eu devo ajudar fulano de tal? Ué. Eu tenho que me dispor a fazer isso? Eu tenho que abrir mão do meu tempo para fazer aquilo ali? Eu tenho que me engajar mais naquilo que Deus está querendo que eu me engaje? Eu tenho que ser mais crente? Queridos, eu quero finalizar desafiando você, encorajando você
para que você guarde essa palavra no seu coração. Quem assistiu aquele filme, né, o livro de Eli, não é verdade? Quem assistiu esse filme aí, o livro de Eli? Quem não assistiu, assista. Pode assistir, né? Inclusive o ator é cristão, o Denzel Washington, ele é cristão. E no final tem uma cena que é emocionante no final do filme. Emocionante. Ele começa a recitar as escrituras. Pedaço por pedaço. Queridos, não seja mero ouvintes. Precisamos abrir as escrituras e perceber o que Deus está dizendo ali para nós. Perceber que Deus está confrontando você com seus pecados. Perceber que Deus está chamando você para uma vida mais santa. Perceber que Deus está chamando você para um compromisso maior com Ele. Perceber que Deus está chamando você para você deixar as coisas do mundo e pensar nas coisas do alto. Precisamos, queridos, ouvir o que as Escrituras estão dizendo para nós. Hoje e sempre. Não seja mero ouvinte. Não seja mero ouvinte. Se aproxime humildemente das Escrituras. Deixe essa palavra implantar no seu coração. Constantemente. Constantemente. Faça lá como a Bíblia nos fala, né? O povo não estava querendo ouvir o que Deus estava querendo dizer. Aí o profeta, Deus manda chamar um povo. Falou com eles assim, pergunte para ele o que eles fazem quando os pais deles mandam para eles alguma coisa. O pai deles fala com eles assim, não pode beber vinho. Por que vocês não bebem vinho? Nós não bebemos vinho porque o meu pai falou que não deve beber vinho. Aí Deus os chama dizendo assim, e vocês? E vocês? Queridos, vamos orar. Curva sua cabeça. Oh Deus, eu sei que eu estou falando aqui, nós já ouvimos, nós já sabemos. Nós sabemos que nós precisamos mais da Tua palavra. Nós sabemos que nós precisamos gastar mais tempo de joelhos com a Tua palavra, ouvindo o que o Senhor tem para dizer. Pai, a minha oração, somente a nossa fé. E a resposta do Senhor é uma só para aumentar a nossa fé. Me ouça e me obedeça. Me ouça e coloque em prática aquilo que você já sabe. Aquilo que você já aprendeu. Mas você precisa colocar de novo no seu coração. Ô Pai, tem misericórdia de nós. Nós vivemos num tempo, Deus, onde várias religiões do mundo estão se levantando. Elas estão se posicionando. E muitas delas o que questionam de nós é a nossa fé. Questionam de nós a nossa fé. A nossa fé na prática. Ó Deus, nos ajude. Que nós saímos daqui, ó Deus, com compromisso de guardar a Tua palavra no coração. De comer essa palavra. De viver essa palavra, Deus. Foi assim que o Teu Filho viveu. E é assim que o Senhor quer de nós. Então nos ajude, Deus. Estamos agora para celebrar a ceia do Senhor, porque a Tua palavra assim o diz. Porque foi a Tua palavra em que nos deu essa ordenança. E nós queremos, Pai, vivê-la hoje e sempre. No nome